Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós vamos dar continuidade na nossa série, só que hoje a gente tem um pregador internacional. Vem para cá, Bernardo. Vem, Bernardo. Mó moral. Vamos orar pela vida do Bernardo. Aproveita e faz como você fez de manhã. Fala sobre ontem, sobre o culto jovem, sobre o que aconteceu no evangelismo. Estende a mão para cá, vamos orar pela vida dele. Deus, o Senhor tem um filho fiel, dedicado a Ti, que busca a Tua face. E eu creio que o Senhor falou o coração dele e que nós temos muito que aprender. Então, Senhor, que o Senhor possa se fazer presente, que o Senhor possa se revelar através da boca dele, que a gente possa ser instruído e transformado pela ação do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Como o pastor falou, me chamo Bernardo, para quem não me conhece. Sirvo aqui na igreja como líder do ministério Behold, que é o ministério de jovens. Estou aqui com a nossa camisa aqui. Glória a Deus por tudo. O Senhor é bom. Como o pastor pediu para eu falar, essa semana tem sido uma semana muito especial para nós. Foi a primeira vez em que a gente teve 5 células na mesma semana no Ministério de Jovens. Algo que Deus tem feito. Pode aplaudir ao Senhor, amém? Glória a Deus. A gente entrega toda a glória ao Senhor porque é Ele quem faz tudo acontecer, né? A gente tem o privilégio de ser participante da obra de Deus nesse mundo. E ontem a gente teve o nosso culto, a gente sentiu falta de algumas pessoas aqui, mas tiveram outras pessoas que estiveram com a gente, e foi um tempo muito bom, Deus falou com a gente pôde adorar o nome do Senhor. E depois do culto a gente foi para a rua para fazer evangelismo. A gente falou sobre evangelismo no culto, e depois a gente foi colocar em prática aquilo que nós temos aprendido. E a gente foi lá para o Baixo Botafogo, a gente esteve com o meu pai, o Sebastião, que é o líder do Ministério de Evangelismo daqui da igreja. E foi difícil. A gente esteve lá e parecia que as coisas não estavam... Sabe aquele dia que você sente meio que um peso, sente que a conversa não está fluindo tão facilmente, digamos assim. E a gente esteve lá cumprindo a missão. A missão não é romântica, né? A gente precisa ter isso muito claro na nossa mente. Quando Deus nos chama para pregar o evangelho, isso não significa que as coisas vão ser sempre como nós esperamos. Mas nosso sucesso está na obediência. A gente vai... E isso já fez tudo dar certo, porque a gente está cumprindo o que Deus nos chamou para fazer. E mesmo em meio às dificuldades, ao cenário, Deus fez coisas maravilhosas. A gente teve no final já, a gente se preparando para ir embora. Meu pai foi conversar com um rapaz, e esse rapaz ele era budista. E ontem ele reconheceu que Jesus é maior que Buda. E ele decidiu entregar seu coração para Jesus. Meu pai está em contato com ele para ele poder caminhar, poder frequentar a igreja também e crescer no relacionamento dele com Deus. Então, isso é aquilo que Deus tem feito no nosso meio e nós estamos muito gratos e muito felizes por isso. E, bom, como o pastor disse também, a gente está no meio de uma série aqui na nossa igreja, alinhando os nossos passos com o reino, que é uma série onde nós vamos tratar sobre valores da nossa igreja. E hoje nós vamos falar sobre a fidelidade a Deus. E falar sobre fidelidade a Deus tem a ver com o tão famoso pecado. Então, hoje a nossa reflexão vai ser sobre o pecado, já que a relação de fidelidade a Deus e pecado está intimamente ligado. A nossa reflexão vai ser norteada por algumas perguntas que nós precisamos nos fazer para aprender como lidar com isso. Então, para a gente começar, a gente precisa entender algumas coisas importantes relacionadas ao pecado. E a primeira delas é: o que é pecado? Talvez você, como eu, tenha crescido na igreja e tenha ouvido esse termo por várias vezes, ou até se você não cresceu na igreja também, a gente ouve muito essa palavra, pecado. Mas o que é pecado? A Bíblia tem uma definição muito clara sobre pecado, que está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Não se preocupem em abrir todos os textos que eu falar, tá bom?
eu gosto muito de ler muitos textos, então vai ser meio difícil você tentar achar todos eles. Para ser mais dinâmico, eu vou só lendo aqui. Mas 1 João 3,4 diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, o pecado é quando a gente desobedece aquilo que Deus estabeleceu como correto, aquilo que Deus estabeleceu como bom. Quando a gente não atinge o sarrafo de Deus, de bondade, daquilo que é certo. Quando nós não fazemos isso, nós pecamos. Quando nós fazemos o que Deus disse para a gente não fazer na lei dele, nós pecamos. Pecado é a transgressão da lei. Segunda coisa importante nós entendemos nesse início. Todos pecamos. Romanos capítulo 3, versículo 23 vai dizer: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E em Salmo 51, versículo 5, Davi diz: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Então, todos os seres humanos são pecadores à luz do que a palavra de Deus diz. Terceira coisa importante da gente entender: a consequência do pecado é a morte. Romanos 6, 23 vai dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, 3 premissas básicas que a Bíblia nos ensina e que nós precisamos entender sobre o pecado. O pecado é a transgressão da lei, todos os seres humanos pecaram contra Deus, e a consequência do nosso pecado é a morte. E essa morte não é só a morte física do nosso corpo, mas é a morte eterna da nossa alma, que é a condenação ao inferno, que é estar separado de Deus para sempre. Ok. Por que nós pecamos? Você já parou para se fazer essa pergunta? De maneira geral, a resposta mais genérica para essa pergunta é que nós pecamos porque essa é a nossa natureza. Desde os primeiros seres humanos, lá de Adão e Eva, que desobedeceram à ordem de Deus, todos nós herdamos essa herança pecaminosa de Adão e Eva e perpetuamos a decisão deles de se distanciar de Deus, de fazer aquilo que ofende a Deus. Então, desde lá do início, toda a humanidade pecou e continua a pecar, perpetuando essa decisão. Então, essa é a resposta genérica do porquê nós pecamos, porque é a nossa natureza. Mas, de maneira prática, vamos ser honestos aqui, o papo reto. A gente peca porque a gente quer. A gente peca porque a gente gosta. Porque a gente acha o pecado legal, a gente acha que o pecado é bom. Então, esse é o motivo de nós pecarmos. De maneira prática, eu e você pecamos porque queremos. Então, a gente já entendeu o que é pecado, a gente já entendeu que todos pecamos, entendemos qual é a consequência do pecado e o porquê nós pecamos. Mas, por que a gente tem que parar de pecar? Por que não pecar mais? Esse é o ponto central da nossa reflexão de hoje e é o título da nossa mensagem. Por que não pecar? Talvez a gente não consiga abandonar certos pecados na nossa vida completamente, porque a gente ainda não foi totalmente convencido do porquê nós não devemos pecar mais. A gente continua achando o pecado uma boa ideia, você ainda não foi totalmente convencido de que, caramba, realmente, isso daqui é errado, isso aqui é ruim, eu não posso fazer isso, isso ofende a Deus. Então a gente precisa entender o porquê que nós não devemos pecar mais. E para isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 17. Efésios 4, 17, a gente vai ler até o 24. Se você não tem Bíblia, vai aparecer aqui no telão as passagens. Todo mundo achou? Amém? Amém! Amém! É isso aí, gente. Jesus é bom. Vamos viver no Senhor aí. Não fica morto, não. Efésios capítulo 4, versículo 17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão.
devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu quero te agradecer pela sua palavra que é viva, Pai, porque o Senhor é o Deus da palavra, é tudo sobre o Senhor. Eu peço que o Senhor seja o único a falar mesmo aqui nessa noite, que o nosso coração seja uma terra fértil, que todas as distrações possam cair por terra em nome de Jesus, e todo o nosso olhar, toda a nossa mente, todo o nosso coração esteja voltado para o Senhor. Que o Senhor me esvazie de mim, Pai, que seja somente o seu Espírito Santo a falar, e não eu, em nome de Jesus. Amém. Por que não pecar mais? Primeiro ponto dessa parte, que a gente aprende nesse texto de Efésios capítulo 4, versículo 17, é que nós não devemos pecar mais, porque nós precisamos assumir a nossa identidade como filhos de Deus. Jesus não quer o pecado. E eu não devo pecar porque eu sou filho de Deus, e Ele não está disposto a conviver com o meu pecado, mas sim Ele quer que eu o abandone. Eu não sei se você parou para reparar, o versículo 17 em diante, na parte que a gente leu, fala sobre pessoas que estavam vivendo na inutilidade dos seus pensamentos, pessoas que estavam obscurecidas no seu entendimento, separados da vida de Deus, pessoas que estavam com o coração endurecido, pessoas que perderam a sua sensibilidade, pessoas que se entregaram à depravação, que cometeram com avidez toda espécie de impureza. Ele dá esse panorama da realidade que as pessoas estavam vivendo. E aí ele entra no versículo 20 dizendo o seguinte: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Conseguem perceber o contraste? Ele relata pessoas que estavam vivendo no pecado, afundadas no pecado, e ele fala, isso daí não tem nada a ver com Jesus. Nós não aprendemos a pecar com Jesus. Pelo contrário, Jesus ele nos chama a viver uma nova vida. Jesus ele nos chama a abandonar o pecado. Se o pecado fosse bom, Jesus ele ia falar para a gente pecar, ele ia falar para a gente fazer isso. E quando ele nos chama para não pecar mais, ele não está querendo nos privar de algo bom, de algo que vai fazer bem para a gente. Ele está querendo nos privar de algo que gera morte, de algo que levou ele à morte no nosso lugar. Então, nós precisamos parar de pecar, buscar não pecar mais, porque como filhos de Deus, é isso que nós precisamos viver. Jesus não está disposto a conviver com o nosso pecado. Jesus não nos ensinou a pecar. E é por isso que nós precisamos abandonar o pecado. Se nós entendemos o que Jesus fez na cruz por nós, nós vamos perceber que o pecado não faz sentido. Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2 diz: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? 1 João 2, 3 ao 6 diz o seguinte: desta forma, sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Se nós entendemos a cruz, se nós entendemos o que Jesus fez por nós, nós iremos parar de pecar. Quem entende aquilo que Jesus fez na cruz, vai viver em obediência a Ele, como 1 João diz, quem afirma que permanece nele deve andar como Ele andou. Jesus andou em santidade.
Jesus andou em obediência ao Pai. E como filhos, é isso que nós precisamos viver. Tem uma frase de um homem chamado Charles Spurgeon, que eu ouvi uma vez e que me marcou muito. E ele diz o seguinte: se Cristo morreu por mim, eu não posso brincar com o mal que matou o meu melhor amigo. O pecado é tão grave, é tão ruim, que levou Jesus à morte, na cruz, no nosso lugar. Porque o salário do pecado é a morte. E Ele pagou esse preço por nós. E se nós entendemos isso, nós vamos buscar não pecar mais. Jesus nos dá uma nova natureza, Jesus muda tudo. Jesus, Ele muda o nosso modo de pensar, nos dá um novo modo de pensar, um novo modo de ver, de sentir, de agir. 2 Coríntios 5,17 vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, eu não devo pecar mais, porque em Cristo, como filho de Deus, o pecado não faz mais parte da minha natureza. Porque Jesus gera em nós uma nova natureza. E como eu falei pela manhã, enquanto nós estamos aqui, nós infelizmente iremos lutar contra o pecado. Infelizmente, o pecado vai, de alguma forma, fazer parte ali da nossa vida. Só na glória que a gente vai ser plenamente santo. Mas nós precisamos lutar. Nós precisamos buscar não pecar mais. E mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas eu queria dar para você agora alguns exemplos práticos de pecados que a Bíblia mostra para a gente, para que você e eu possamos fazer a nossa autoanálise. E você possa refletir aí sobre quais os pecados que você tem cometido. Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o versículo 21 fala: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Quais dessas coisas estão presentes na sua vida? Será que você tem vivido na imoralidade sexual? Será que você tem vivido na inveja, na embriaguez? Será que você tem vivido no ciúme, na ira, no egoísmo? Um outro texto que fala sobre alguns pecados também é Efésios capítulo 5, versículo 3 e 4. E esse fala mais especificamente sobre pecados sexuais. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Está vendo aí a nova identidade? Não é próprio para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes que não são apropriadas, mas, em vez disso, ações de graça. Eu, como homem, entendo muito bem esse versículo aqui, sobre piadas indecentes, sobre menção de imoralidade sexual. Você que é homem sabe do que eu estou falando. Você sabe as coisas que homens falam em rodas de homens. A questão é, o que você fala? O que eu falo? Será que existe em nós menção de imoralidade sexual? Será que existe em nós obscenidade, piadas indecentes, conversas tolas? O que tem saído da nossa boca? O que tem ocupado nossos pensamentos? Jesus disse que só de olhar para uma mulher com intenção impura, isso já é adultério. E, infelizmente, já adulterei muitas vezes nesse contexto. E você? Quais desses pecados estão presentes na sua vida? Faz aí a sua autoanálise. Mas não para por aí. Os pecados, eles não se resumem a coisas sexuais apenas. Às vezes a gente tem essa impressão, quando alguém fala assim, fulano está em pecado, a gente já associa logo a alguma coisa sexual, a pessoa que traiu, a pessoa que está, enfim, envolvida em alguma coisa. Mas o pecado não é só isso. A gente peca até quando a gente não faz aquilo que a gente deveria fazer. Você sabia disso? Tiago, capítulo 4, versículo 17 diz: portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, quando a gente sabe que a gente precisa amar tal pessoa e a gente não ama, pecado.
Quando a gente sabe que a gente precisa pregar o evangelho e a gente não prega, pecado. Quando Deus dá ordens de coisas boas para nós fazermos e nós não fazemos, pecado. E aí, esse tem sido o seu pecado de não fazer o que você deveria fazer? Um outro tipo de pecado que é muito comum também é na nossa fala, nossas palavras. Muitas vezes a gente pode acabar pecando quando a gente fala. E Colossenses capítulo 3, versículo 8 diz: agora, porém, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, calúnia e linguagem indecente no falar. A gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, aquilo que a gente fala sobre as pessoas, aquilo que a gente fala com as pessoas, como a gente fala com as pessoas. Porque muitas vezes nós pecamos nisso. E eu percebo, fazendo a minha autoanálise e fazendo a análise do mundo à minha volta, eu percebo que muitas vezes nós pecamos porque nós temos a expectativa de que as nossas palavras vão mudar o mundo, que as nossas palavras vão mudar aquela pessoa. Então a gente se apega a essa mentalidade. Não, fulano está fazendo tal coisa, eu preciso descascar esse cara, eu preciso descascar essa mulher, falar algumas boas verdades. Preciso tirar isso do meu peito e aí as coisas vão mudar. Não, não é possível, agora vai. E a gente vai lá e a gente cospe verdades, a gente vomita verdade na cara da pessoa. Você é isso, você é aquilo, você fez isso, você fez aquilo. Você tem que parar com isso. E a gente coloca a expectativa de mudança naquilo que a gente pode falar, na dureza das nossas palavras, e aí a gente peca no nosso falar. A gente acaba agindo pela ira, pela impulsividade. Tiago capítulo 1, versículo 19, fala o seguinte: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Guarda isso no seu coração. A ira do homem não produz a justiça de Deus. E o versículo 26 diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. Então eu e você precisamos ter cuidado com as nossas palavras, para que a gente não acabe agindo na impulsividade, agindo na ira, achando que a nossa ira vai produzir a justiça de Deus, porque não vai. Prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. Ore mais, confie mais no Senhor, confie que Ele vai mudar o coração dessa pessoa que você tenta mudar dando paulada, que você tenta mudar descascando. Mas a gente também precisa ter um cuidado. A gente precisa ter sabedoria para ficar quieto, precisa aprender a se calar, mas isso não significa omissão. A Bíblia não nos ensina a gente ser covarde ou omisso. Tem situações que a gente precisa falar mesmo. Tem situações que a gente precisa alertar as pessoas de certos pecados que elas estão cometendo. Mas a gente precisa sondar o nosso coração para fazer isso com sabedoria. E não baseado na impulsividade, não baseado na raiva, não baseado no orgulho. Não baseado na expectativa de que são as nossas palavras duras que vão mudar as pessoas. E aí a gente vai lá e a gente desabafa, a gente sai falando mesmo. Até porque você já deve ter percebido que as suas palavras não mudam as pessoas. Ou estou mentindo? Quantas vezes eu e você já falamos certas coisas e desabafamos mesmo, e vou falar, tem que ouvir. E a pessoa não mudou. E aí fica a marca, aí fica a ferida, e a palavra não volta. E aí você tem que ir lá e tem que pedir perdão. Então a gente precisa ter essa sabedoria em Deus. Não é omissão, mas é humildade. É sabedoria no Senhor, para quando for falar com um jeito certo, à luz da palavra. E aí o Espírito Santo é que vai te ajudar. Acho que não existe uma fórmula mágica para isso. É a dependência do Senhor, é relacionamento com Deus, é a palavra. E confiar que é Deus que toca naquilo que nós não conseguimos tocar, é Ele quem age. E aí Ele vai nos guiar com sabedoria e com fé, para a gente ter cuidado com as nossas palavras. Então esses são alguns exemplos de pecados para eu e você avaliarmos a nossa vida.
pecado não é bom, o pecado não faz sentido. Se fosse o contrário, Jesus ia falar para a gente pecar. Estão conseguindo acompanhar até aí? Amém? A segunda pergunta que vai nortear essa segunda parte da nossa reflexão é: beleza, a gente já entendeu o que é pecado, entendemos que todos pecamos, entendemos que o salário do pecado é a morte, entendemos o porquê nós pecamos e o porquê nós não devemos pecar mais. Mas afinal, como que eu paro de pecar? Como que eu vou conseguir deixar essas coisas? E como eu estava falando anteriormente, e falei que ia falar mais disso agora, infelizmente, aqui nessa terra, nós sempre iremos lidar com o pecado. A gente tem um versículo na Bíblia que fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a santificação é um processo contínuo, onde a gente vai se aproximando mais de Jesus, vai deixando cada vez mais para trás o nosso velho homem. Mas, infelizmente, em algum momento, a gente vai acabar tropeçando em alguma outra coisa. Mas a grande questão é nós buscarmos cada dia mais não pecar mais. O fato de que nós sabemos que, enquanto nós estamos aqui, nós não seremos perfeitos, nós não seremos totalmente santos, não é uma licença para nós aceitarmos o nosso pecado. Romanos 6, a gente leu esse texto. Será que a gente que foi liberto do pecado vai se permitir continuar aprisionado nisso? Vou reler aqui. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Então, a graça de Deus não é uma licença para o nosso pecado. A consciência de que nós, enquanto estamos aqui, ainda cometeremos pecados, também não é uma licença para o nosso pecado. Mas é importante a gente ter isso em mente. A gente vai buscar ao máximo não pecar mais. Mas precisamos ter a consciência de que enquanto estivermos aqui, infelizmente, pecaremos em alguns momentos, buscando cada dia mais não pecar mais. E o que a palavra de Deus nos ensina sobre como pecar cada vez menos e viver cada vez mais em santidade? Primeira coisa, se encha do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17 diz o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contra o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Existe uma luta dentro de nós. É até um pouco estranho isso, porque a gente recebeu Jesus na nossa vida e a gente recebeu uma nova natureza, certo? Uma nova criatura. Mas mesmo tendo essa nova natureza em Jesus, a gente ainda tem alguns traços do pecado, algumas inclinações em alguns momentos. Martinho Lutero tem uma frase em que ele falou mais ou menos assim, que ele acreditava que o velho homem morria nas águas do batismo, mas aí ele descobriu que o miserável sabe nadar. E ele precisa agora, todos os dias, afogar ele outra vez. E é isso. Nós, de fato, recebemos uma nova natureza em Jesus. E é graças a essa nova natureza que nós recebemos em Jesus que nós temos a possibilidade de lutar contra o pecado, que nós temos a possibilidade de abandonar o pecado. Porque se não fosse a nova natureza em Jesus, nós iríamos estar aprisionados pelo pecado completamente. Então nós temos sim uma nova natureza em Jesus, que está sendo aperfeiçoada, que está caminhando para a santidade. E nesse processo, em alguns momentos, a gente vai lutar contra o nosso pecado, em alguns momentos a gente pode acabar caindo, mas a gente vai buscar cada dia mais ser cheio do Espírito Santo, para que nessa luta interna que existe dentro de nós, o Espírito de Deus possa nos ajudar a vencer a nossa carne. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Cheio de Deus não há espaço para o pecado. A gente precisa desesperadamente do Espírito Santo, porque como João 16, 7 e 8 diz, é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é Ele que vai nos ajudar a viver em santidade.
Conforme a gente se aproxima de Deus, Ele vai se aproximar de nós e nos ajudar a abandonar as coisas que o entristecem, que o ofendem, que nos afastam dele. Tiago, capítulo 4, 8 e 9 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso de vocês por lamento e a alegria por tristeza. Então, à medida que nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós e Ele nos capacita a vencer o nosso pecado. Amém? Segunda coisa sobre como vencer o pecado, como caminhar em santidade com o Senhor cada dia mais e pecar cada vez menos. Conserve uma boa consciência. Vira para a pessoa que está do seu lado aí e fala assim: conserve uma boa consciência. O texto que a gente leu no início, Efésios capítulo 4, versículos 18 e 19, diz: eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Olha só o relato desse texto. Pessoas que estavam obscurecidas no seu entendimento, com o coração endurecido. Pessoas que perderam a sensibilidade. E aí estavam afundados no pecado. A gente precisa buscar estar sempre sensível à voz de Deus. Não deixar o nosso coração se endurecer. Não deixar a nossa consciência se cauterizar. Paulo, em Atos capítulo 24, versículo 16, diz: por isso procuro sempre conservar limpa a minha consciência diante de Deus e dos homens. E esse mesmo Paulo, em 1 Timóteo 1, 18 e 19, fala sobre algumas pessoas que naufragaram na fé porque rejeitaram ter uma boa consciência. Olha só o que o texto diz, 1 Timóteo 1, 18 e 19. Timóteo, meu filho, segundo as profecias anteriormente proferidas a seu respeito, dou a você esta instrução. Firmado nelas, combate o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Você quer naufragar na fé? Conserve uma boa consciência. Isso é muito real, eu percebo muito isso na minha vida. Eu percebo que se eu me permitir ter certas concessões, se eu permitir que a minha consciência aceite certas coisas, isso vira uma bola de neve terrível. Terrível. E aí a minha consciência, ela passa a se acostumar com a presença do pecado. E isso abre uma porta. E quando a gente menos espera, a gente já se percebe afundado no pecado. Falei ontem no culto dos jovens, falei hoje pela manhã. Você provavelmente ouviu falar sobre o caso de estupro que aconteceu aqui em Copacabana. De jovens que estupraram uma menina. Coisas desse tipo não acontecem do nada. É um ciclo, é uma sequência, é uma vida distante de Deus, rejeitando a boa consciência. E aí você vai abrindo concessões a coisas cada vez piores, cada vez piores. Tem um versículo na Bíblia que fala que um abismo chama outro abismo. Então, eu e você precisamos conservar uma boa consciência diante de Deus. O Espírito Santo, ele sempre nos sinaliza, a gente sempre sabe. Você sabe. Você sabe das coisas que você tem feito de errado. Você sabe das coisas que Deus tem te incomodado. Então, a gente precisa ter uma boa consciência. Como que está a sua consciência? Como que está a sua consciência diante de Deus? Será que você está com aquela sensação de lá no fundo eu sei que eu estou muito errado? Seja sincero com você mesmo e peça ajuda ao Espírito Santo para que Ele possa te ajudar a abandonar o pecado completamente. Se submeta ao constrangimento do Espírito Santo na sua consciência. Quando você sentir esse incômodo, você sabe que você está no caminho errado, você sabe que aquilo ali não está certo. Para. Abandona. Conserve uma boa consciência, senão seu coração vai se endurecer.
seu entendimento vai se obscurecer, você vai abrir uma porta para que coisas piores tomem lugar na sua vida. E aí você vai se afundar. É o que a palavra diz. Você vai naufragar na fé. E isso não é por acaso. 1 Tessalonicenses 5,19 fala sobre nós não apagarmos o Espírito Santo. E se eu não me engano, foi com o pastor Leandro que eu aprendi isso, que esse texto, esse apagar o Espírito Santo tem a ver com você, como se o Espírito Santo fosse uma chama que tivesse, ainda está ali, mas está quase morrendo. Está se apagando. Então que a gente deixe essa chama acesa. O Espírito Santo bem latente dentro da gente, bem vivo dentro da gente, e não silencie a voz dele. O pecado ele tem uma trilha. E o Espírito Santo ele sempre nos sinaliza quando a gente está no caminho errado. Tiago capítulo 1, versículos 13 ao 15 fala: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha a trilha. Primeiro um desejo, concebe e dá à luz um pecado. E o pecado gera a morte. Você sabe qual é a trilha que você sempre segue quando você vai cometer aquele pecado. Não ignore a voz de Deus na sua consciência. Fuja da trilha. Fuja dessa zona laranja. Essa é uma representação mental que eu criei, de alguma forma, para me ajudar a entender isso. O que eu quero dizer quando eu falo de zona laranja? A zona vermelha é o pecado, é quando você já está lá, você já caiu, já era. A zona laranja é quando você está quase no vermelho. É quando você está ali flertando com o pecado. Você ainda não pecou, mas você sabe que se você continuar ali, você vai pecar. Então a gente precisa sair nessa hora. A gente não precisa chegar na zona vermelha. Chegou na zona laranja, corre. Fuja. Fuja do pecado, fuja das tentações. A zona laranja pode ser algo na sua mente, que você sabe que a sua mente começa a pensar nisso, naquilo, e uma coisa leva a outra, e aí... Ou pode ser algo no seu coração, pode ser um ambiente, pode ser um hábito que você tem que é uma zona laranja, é uma zona que você sabe que aquilo ali não é pecado, mas aquilo ali vai te levar para o pecado. Pode ser alguma amizade. Eu sou super a favor de você ter muitos amigos perdidos, muitos amigos não cristãos, aquele cara que ninguém quer ser amigo dele porque acha que não, o cara é maluco, o cara faz isso, faz aquilo. Eu sou muito a favor da gente ser amigo dessas pessoas, para a gente ser influência, para a gente ser sal, para a gente ser luz. Só que, se você tem amizades que são amizades que estão muito distantes de Deus, e você não consegue ser influência, você acaba sendo influenciado, você infelizmente vai precisar se afastar dessa pessoa. Porque aí daqui a pouco você que vai estar precisando de ajuda. Daqui a pouco você que vai estar precisando ser evangelizado. Ao invés de você estar lá sendo usado por Deus para alcançar aquela vida. Então, eu faço questão de destacar isso porque tem muitas pessoas que têm uma ideia errada, uma ideia antibíblica de que você não pode ter amigos não cristãos. Eu sou cristão, não me misturo. Está errado. Jesus não nos ensinou isso. Jesus andou com pecadores, mas Jesus nunca compactuou com o pecado dos pecadores. E Jesus, ele era influência. As pessoas caminhavam com Jesus e a pessoa que deixava o pecado. Então, se você consegue ser essa pessoa, de ter amizades não cristãs e ser influência na vida delas, amém, glória a Deus pela sua vida. Depois eu troco uma ideia com você para que eu possa aprender com você também. Mas se você tem sido influenciado negativamente pelas suas amizades, você vai precisar se afastar. Ainda que talvez temporariamente, ainda que depois talvez você consiga manter uma amizade com essa pessoa e não ser mais influenciado como você está sendo. Mas você precisa fazer essa autoanálise. Você se conhece. Então, fuja da trilha do pecado, da zona laranja, respeite a sua consciência, conserve uma boa consciência diante de Deus. E obedeça de maneira rápida, de maneira total ao Senhor. Não deixe
Não deixe o seu coração ficar com uma sementinha de má consciência, de você aceitar certos pecados. E por fim, para a gente conseguir vencer o pecado, pecar cada vez menos, a gente precisa fazer o oposto do pecado. Trocar os nossos hábitos, dar lugar ao fruto do Espírito Santo. O texto que a gente leu em Efésios capítulo 4, mais à frente, em alguns versículos que nós ainda não lemos, que é o do 25 ao 32, vai dizer o seguinte: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Primeiro passo, abandonar a mentira. Mas não para aí. Abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Primeiro passo. Para de furtar. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Então, se eu furtava, eu vou parar de furtar. E não só isso, eu vou passar a trabalhar. E com o meu trabalho, eu vou passar a abençoar vidas. Percebe a mudança de direção? Arrependimento não é só a gente simplesmente parar de fazer algo, é a gente mudar de mentalidade, é a gente mudar de direção, mudar a rota da nossa vida, 180 graus. Se eu caminhava na direção do furto, agora eu caminho na direção da generosidade. Eu tirava das pessoas, agora eu dou daquilo que eu tenho para abençoar vidas. Se eu caminhava na direção da mentira, agora eu vou caminhar na direção da verdade. Eu falava coisas que não agradam a Deus. Agora eu não só parei de falar as mentiras, eu passo a falar coisas que são verdadeiras. É um movimento contrário. Nós precisamos trocar os nossos hábitos. E assim nós vamos vencer o pecado, nós vamos se afastar cada vez mais do pecado e viver cada vez mais de maneira que agrade a Deus. Então, para a gente recapitular tudo aquilo que a gente viu aqui hoje, a gente viu o que é pecado, a gente viu que todos nós pecamos, a gente viu que a consequência do pecado é a morte. Nós entendemos que o porquê que nós pecamos, entendemos o porquê nós não devemos pecar mais. E, por fim, nós entendemos como nós fazemos para buscar não pecar mais. E eu quero concluir essa mensagem convidando você a refletir sobre tudo isso. Na hora da tentação, o pecado ele sempre parece uma boa ideia. Sempre parece uma boa ideia olhar para aquela mulher, olhar para aquele vídeo. Sempre parece uma boa ideia você vomitar aquelas verdades, você falar mesmo, desabafa, extravasa, tira isso do seu peito. Sempre parece uma boa ideia você contar aquela mentira que vai te proteger, que vai te favorecer ali naquele momento. Mas depois o que sobra são as consequências. Depois de uma mentira o que sobra é a desconfiança. Depois de uma palavra maldita o que sobra é a ferida, o que sobra é a marca. Depois de um olhar impuro, de uma concessão na área sexual, o que sobra é um casamento destruído, é uma família destruída, é uma sexualidade distorcida. Às vezes, consequências no próprio corpo. As tentações parecem boas, mas trazem consequências catastróficas na nossa vida. E nós precisamos, e eu falo nós porque eu estou aqui na condição de um pecador que foi resgatado por Jesus, assim como muitos aqui foram resgatados por Jesus também, eu não conheço a vida de todos. Mas nós precisamos ficar firme, fugir dos gatilhos, fugir da trilha, fugir da zona laranja e buscar o Senhor, para que a gente possa resistir às tentações e vencer o pecado. Mas sabe qual é a boa notícia? É que mesmo quando nós pecamos, Jesus é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar e para nos redimir. Não importa o quanto você tenha pecado na sua vida, Jesus é poderoso para te perdoar. Isso é bizarro de pensar. Não existe pecado que Jesus não possa perdoar quando há arrependimento no nosso coração.
Até mesmo pessoas que fizeram coisas terríveis, como esse exemplo que eu dei mais cedo, do caso daquela jovem que sofreu aquele estupro. Até mesmo casos extremos. Se há arrependimento verdadeiro, se há fé no Jesus que morreu na cruz por nós, há perdão. Há reconciliação. Paulo perseguia cristãos. Paulo matava cristãos. Paulo fazia coisas terríveis. Jesus foi lá, encontrou ele, resgatou ele, transformou a vida dele, passou a usar ele para pregar a palavra. Porque não existe pecado que Jesus não possa perdoar quando existe em nós um coração arrependido. Mas se não há o arrependimento, a menor das mentiras vai te levar para a condenação. Porque Jesus não está disposto a conviver com o pecado. Entenda isso. Jesus não está disposto a conviver com o pecado. Mas Ele estende a mão de perdão para nós. Ele nos chama para nós nos arrependermos. Jesus, Ele não está aqui simplesmente nos acusando e falando que nós somos um lixo, que nós somos isso, que nós somos aquilo. Ele até diz sim que nós somos maus, nós somos pecadores, mas Ele morreu na cruz por nós, por amor, para nós termos a oportunidade de ser perdoados. E Ele é o único que oferece isso. Existem muitas religiões aí mundo afora. E isso é até algo que você pode falar para os seus amigos que acham que todas as religiões é a mesma coisa e tal, não sei o quê. Jesus é o único que morreu na cruz por mim e por você. Jesus é o único que oferece perdão para nós, ninguém mais. Ninguém mais oferece perdão, ninguém mais oferece redenção. Só Jesus. As pessoas carregam a ideia de que você faz coisas boas, você seja bom e faça o bem, como o pastor Leandro sempre diz. E aí você vai para o céu, você vai ter um lugar com Deus. Jesus não diz isso, Ele diz, você é mau, você não consegue fazer o bem sozinho, mas eu morri por você, para que você possa ser perdoado e viver uma nova vida. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E se você está aqui hoje e você não tem a certeza de ter sido perdoado por Jesus, você não tem a certeza de ter Jesus na sua vida, você não tem a certeza de que você é salvo, Jesus estende a mão de perdão dele para você nessa noite. Basta você dar um passo de fé, basta você fazer uma oração. E se você não tem ideias, eu posso te sugerir uma oração, não precisa ser em voz alta, você pode falar aí em silêncio mesmo, você e Deus. Mas fala para ele, Jesus, eu me arrependo. Eu me arrependo, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra aquela pessoa. Eu me arrependo, eu quero viver uma nova vida. Perdoa os meus pecados, muda o meu coração, me ajuda a vencer o pecado, me dá uma nova natureza. Muda a minha história. Eu me entrego ao Senhor. Eu creio que o Senhor é poderoso para me perdoar de toda a injustiça. E eu confio no Senhor em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados. Se você fez essa oração, eu quero te encorajar a levantar a sua mão e a gente vai orar com você. Quantos aqui fizeram essa oração nessa noite? Levante sua mão em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem mais aqui fez essa oração de arrependimento? Entregando o seu coração para Jesus. E eu queria fazer um segundo convite para você e eu, que já caminhamos com Jesus, que já temos a certeza da nossa salvação, mas que temos convivido com pecados persistentes na nossa vida. Chega disso. Jesus é poderoso para nos libertar. Ou você acha que Jesus não é poderoso para te libertar disso que você está vivendo? Ou você acha que Jesus não é poderoso para controlar a sua língua? Ou você acha que Jesus não é poderoso para te libertar do orgulho, da imoralidade sexual? Jesus é poderoso sim. Jesus pode te libertar disso sim. É possível sim viver uma vida livre do pecado através de Jesus. Uma vida em direção à santidade, onde mesmo quando nós acabamos caindo por alguma razão, a gente desesperadamente corre para o Senhor de novo e somos resgatados por Ele de novo. Então você que já é cristão, quero te dar um momento para você fazer a sua autoanálise, fazer a sua oração para Deus. Você não precisa que eu te sugira uma oração. Mas eu quero te dar alguns segundos para você
Refletir aí com seu pai, o que você tem cometido de pecado? Salmo 139, versículo 23 e 24 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se no meu caminho algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Salmo 19, 12 e 13 fala: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guardo o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Peça a Jesus nesse momento para te mostrar quais são os seus pecados. Abandone o orgulho. Você tem pecado sim. Você precisa reconhecer isso. E deixe Jesus lapidar você, te perdoar. Vou te dar alguns segundos e depois nós iremos cantar uma canção. Então, tenha o seu tempo com Deus aí. Aleluia. Se você fez essa oração, que Deus possa abençoar a sua vida e sua história. Se você na internet fez essa oração, tem um número aí aparecendo. Manda uma mensagem, deixa a gente cuidar de você. Irmão, o pior é quando alguém decide brincar com o pecado. Tem uma experiência que aconteceu depois da Segunda Guerra. O nome da experiência é fazer cócegas na cauda do dragão. E a experiência era a seguinte: tinham duas esferas, meia esferas de tungstênio com plutônio. E eles queriam descobrir qual era a fase crítica antes de explodir. Se um pedaço da esfera encostasse na outra, teria uma explosão nuclear. Teria uma fusão nuclear. E como é que os cientistas estavam testando isso? Eles estavam com uma chave de fenda, abrindo e tentando abrir um pouquinho, fechar um pouquinho. Sem querer, um dos cientistas deixou escorregar a chave de fenda. E depois que a chave de fenda escorregou, as esferas se uniram. As esferas se uniram, a fusão nuclear aconteceu. Uma luz azul apareceu e naquele momento os cientistas souberam: nós já estamos mortos. O cientista principal separou as esferas, salvou os cientistas que estavam mais distantes, mas ele virou para a equipe mais próxima e ele disse: agora já era, agora já aconteceu. Irmão, quando a gente brinca com o pecado, a gente deixa acontecer o que não deveria acontecer. A gente destrói e a gente mata muita coisa na nossa vida. Então, ao invés de você ficar brincando e fazendo cócegas na cauda do dragão, foge do dragão. Foge. Não brinca com o pecado. Deus não te chamou para brincar com o pecado. Deus te chamou para fugir do pecado. E se você não consegue sozinho, pede ajuda para o Espírito Santo, que Ele está aqui para isso. Quando você está cheio do Espírito Santo, você se afasta naturalmente do pecado. Essa é a sua decisão. Vamos orar? Deus abençoa cada pessoa que tomou uma decisão de fé. Cada pessoa que decidiu consagrar sua vida a Ti. Tem pessoas aqui que estão tomando essa decisão pela primeira vez, que estão firmando uma aliança contigo, que estão construindo uma história de fé. Senhor, cerca essas pessoas novas, cuida delas no detalhe, que os Teus anjos estejam à volta delas, que esteja protegendo do mal, que esteja livrando de toda situação de perigo. Deus, nós confiamos no Senhor, nós consagramos essas vidas a Ti. Mas eu quero pedir por todos os outros que já tiveram uma experiência contigo, mas que por alguma razão o pecado se envolveu e cercou, e a gente decidiu adorar o pecado e não ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, limpa o nosso coração, liberta-nos de
nós mesmos, como diz essa canção, que a gente possa estar diante do Senhor, refletindo a sua face, Deus, que a gente possa estar caminhando contigo, sendo sal e luz, que as pessoas olhem para nós e vejam o teu Espírito Santo tão latente, tão evidente, que a gente possa ser testemunha viva do Senhor. Deus, não deixa que o pecado roube a nossa maior alegria, de que é estar na sua presença. Pelo contrário, que a gente possa estar caminhando contigo, sempre vivendo daquilo que é o melhor, da presença do Pai em nós. Cuida de cada um aqui, Senhor, protege cada um e protege cada família, nos livra de todo mal, nos ajuda a caminhar contigo o tempo todo, que a gente possa fugir de toda influência do mal, que a gente possa viver contigo com toda a alegria que vem dos céus. Conduz cada um aqui, conduz cada família aqui, protege cada um em nome de Jesus, e que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas, Senhor. Deus te abençoe, querido. Vai na paz.